Olá a todos, meu nome é Eduardo, muitos dos meus amigos e pessoas que me conhecem me chamam de Edu, e eu resolvi reativar esse canal para fazer alguns vídeos de reflexão a partir de coisas que eu convivo, coisas que eu vejo, coisas que eu tenho vivido numa vida já longa, né, de certa forma, numa vida com alguma experiência. E hoje eu vou falar de uma coisa que me chama sempre muita atenção, né, que é essa coisa da paixão da torcida, dos torcedores. E aí eu estou me referindo ao futebol no Brasil. A gente viu esse final de semana, na verdade eu não sei quando esse vídeo vai ser publicado, mas, e nem se vai ser, né, para ser muito honesto. Mas a gente viu um final de semana fabuloso, né, para o futebol, para quem gosta de futebol, que foi a final da Taça Libertadores da América de 2024, entre Botafogo do Rio de Janeiro e o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro esse que, com todo respeito, se diz Atlético por ser o maior ou o mais importante. Isso é uma questão que vai muito do respeito e, assim, cada um deve ser chamado da forma que prefere, e o Atlético, se preferir ser chamado de Atlético Mineiro, será. Se preferir Atlético, ok. Eu acho que em muitos estados tem Atlético, né? O Paranaense, muito conhecido, né? O Atlético Goianiense também disputando a primeira divisão esse ano. E vários outros, entre alguns com muita relevância para aqueles que são os seus torcedores. O que é muito interessante vendo essa final é que ela dividiu muito as opiniões, né? As pessoas que convivem mais com os torcedores botafoguenses, querendo, obviamente, que o Botafogo perdesse, porque era uma coisa que ia manter uma brincadeira, uma rivalidade histórica e tal. Aqueles como eu, que são distantes, né, dessa rivalidade regional, eu tinha uma simpatia muito grande pelo Botafogo. Queria talvez que o Botafogo ganhasse, mas não ficaria de jeito nenhum infeliz com a vitória do Atlético Mineiro, que também é um time que assim, tem uma massa apaixonada, né, e que a gente tem visto durante os anos ter boas equipes, ter bons jogadores, né, e isso é que é o mais legal. A reflexão de hoje ela vai muito em cima do torcedor em si, né? E aqui vai a reflexão e talvez uma meia-culpa de um torcedor apaixonado, né? Eu sou um grande apaixonado por futebol. Eu sou um homem, como eu falei inicialmente, assim, já de alguma idade, alguma experiência, e eu ainda me surpreendo com a minha capacidade de me emocionar e de torcer por coisas que deveriam ter uma importância um pouco menor. Na verdade, eu aprendi um pouco com a vida, né? Um dia eu estava vendo uma pessoa falando uma coisa que me trouxe uma reflexão que um dia eu vou fazer vídeos sobre esses assuntos. Às vezes uma criança, ela está brigando por uma coisa, por uma bola de gude, por um brinquedo, por alguma coisa assim, que para a gente não tem nenhuma importância. Mas para ele, para aquela criança, aquilo ali é o mundo deles. Aquela ali é a coisa mais importante para eles. E aí a gente não tem muito como querer determinar como as pessoas se sintam, né, a partir de um sentimento. E eu digo isso porque ontem eu inclusive estava repetindo a mesma emoção que eu tinha sentido no jogo anterior, quando a seleção brasileira feminina tinha ganho da Austrália de 3-1 e ontem ganhou de 2-1. No segundo jogo, 2 amistosos, aqui onde eu moro, em Queensland, na Austrália. E isso foi uma coisa que assim, me trouxe de volta, né? Aquela coisa de você gostar das cores da sua seleção, né? Em que pese hoje em dia eu ser naturalizado australiano, não há como eu entender o meu amor pelo futebol diferente do amor que eu adquiri na época em que eu vivi, né, no Brasil. Vão acontecer essas coisas, o meu telefone vai tocar, eu vou retornar a ligação depois para a pessoa, mas eu preciso terminar esse papo antes de fazer esse retorno. Então, assim, me emocionei, não imaginava mais me emocionar, né, assim, com uma certa idade, como eu já havia me emocionado uma semana antes, né, com o meu time tendo o acesso garantido à primeira divisão. Meu time foi um dos 4 que subiu. Oportunamente falarei do meu time também por aqui. E isso tudo tem sido essa loucura, né? Essa coisa de você conviver com as suas paixões.
Então, Botafogo, voltando um pouquinho, Botafogo e Atlético fizeram esse jogo, um jogo histórico, um jogo num estádio icônico, né, para o futebol mundial, né, o estádio, o Monumental de Núñez, na Argentina, que eu tive a oportunidade de conhecer e assistir jogo do River Plate lá. E é sensacional você ver as diferentes formas de reação. Por um lado, com aquela curiosidade de entender por que as pessoas ainda, eu, né, sendo uma dessas pessoas, se emocionam ainda com a questão do futebol, né? A gente sabendo que o futebol tem toda aquela coisa dos interesses por trás, de coisas arranjadas, apostas que não ficam claras, por que acontecem. E, por outro lado, a questão pura e simples da paixão, né? Você é levado ao estádio muito novo, você se sente pertencendo a alguma coisa e aquele negócio se torna tão importante para você quanto aquele pequeno brinquedo é para uma criança. E isso me traz um pouco de saudade, né? Porque hoje aqui na Austrália eu não vivo mais essa emoção de ir ao estádio, que talvez me trouxesse boas recordações, mas por outro lado também me ensinou que dá para torcer com essa paixão de forma contida, né? Então, eu fui a muitos jogos aqui na Austrália, e esses jogos eles eram curiosamente mais amistosos do ponto de vista da confusão entre as torcidas. Haviam algumas confusões e isso era muito curioso porque as pessoas ficavam meio que se ofendendo assim, sentadas lado a lado, mas sem se tocar. E eu percebi que isso me levou de volta para o início, né? Sei lá, 40 e tantos anos atrás, quando eu comecei a ir ao estádio. E era mais ou menos assim, era brincadeira, eram músicas que gozavam o adversário, né? Tiravam sarro, mas sem a agressão em si, sem essa coisa. E é isso. Eu acho que a gente vive um momento hoje em dia onde a gente pode voltar a viver esse amor, voltar a desenvolver esse sentimento de que o nosso oponente, né, ele é somente o nosso adversário. Ele não é o nosso inimigo. E por mais que, como um brinquedo de criança, aquilo ali seja muito importante, né, tem que entender que o futebol é só mais um entretenimento de todos aqueles que a gente tem disponíveis, né? E aí aquela coisa também de significar a vida, ressignificar a vida, né? O que é que te faz feliz? Né? Eu tava fazendo essa reflexão outro dia e parei com a minha esposa para perguntar isso para ela, porque quando a gente vê o mundo de redes sociais, a gente acha que o que nos faz feliz é aquilo que eventualmente faz feliz aos outros, ou aquilo que os outros talvez cheguem para a gente e nos elogiem e nos coloquem numa posição de destaque, né? Ou seja, você adquiriu alguma coisa, você tem um carro legal, você mora bem. Então, será que é isso? Né? E dentro dessa reflexão, obviamente a gente vai conversar sobre isso de uma forma mais específica, eu cheguei à conclusão que o que me faz feliz são coisas realmente muito simples e que certamente o dinheiro não pode comprar. E aí a gente colocar isso na cabeça na hora que a gente estiver no estádio, na hora que a gente estiver apoiando o nosso time, porque uma das maiores verdades que eu ouvi recentemente, e eu vou cometer alguma falha porque eventualmente eu não estaria dando os créditos à pessoa, né? Mas eu acho que isso foi o jornalista, o Rica Perrone, eu acho que ele falou uma coisa, o seguinte, ele fala, poxa, tem muito brasileiro que ele não gosta do futebol, ele gosta de ganhar. E isso daí me bateu essa reflexão, né? Ou seja, quem são aqueles que realmente estão ali quando o time está perdendo? Ah, tem muita gente de torcida organizada que está ali, e esses são os mesmos que eventualmente são acusados de serem violentos e tal. Bom, tem torcedores organizados e torcedores organizados. Tem torcedores normais, comuns, que não fazem parte de torcidas organizadas, e tem outros. Então, o mais importante é que a gente entenda que a gente não precisa ser mais do mesmo. Por mais que você esteja ali, as suas razões para estar ali, elas são únicas. Elas são só suas. Então, do jeito que eu sinto
o amor pelo meu time e você sente pelo seu, né? Tente imaginar que ali do outro lado tem uma pessoa que também sente e que eventualmente ele dá uma importância diferente da sua. Então, se a agressividade, se a violência, se o despropósito vier de lá, dá um passo para trás. Dá um passo para trás e procura olhar e ver como é que isso pode ser atenuado de forma a evitar coisas que a gente se arrependa depois. Porque hoje em dia tem muita gente que fica preocupado ali com o momento, mas na verdade o que depois vai ser cobrado da gente não é só a questão legal ou é a questão humana, sabe? São os nossos filhos e amigos, esposas, maridos, companheiros, companheiras que estarão envergonhados, né, daquilo que a gente fez e a gente mesmo, nossa consciência. Então, é lindo o futebol, é lindo a paixão que você tenha. Outro dia eu tive uma conversa assim, eu provocando muito um amigo, porque ele ama o cricket, e o cricket é um esporte que não faz muito sentido para mim, porque eu não fui criado dentro daquele negócio. E ele me explicando com um amor, com uma paixão, aquela coisa de, você não entende a regra do jogo, por isso que você não gosta e tal. E aí eu dizendo para ele, você tem absoluta razão, você tem todo o direito de sentir do jeito que você sente. E eu acho que se eu tivesse inserido nesse mesmo contexto, nesse mesmo amor, talvez eu sentisse da mesma forma. Então, hoje em dia, o vídeo de hoje é assim, só para dizer que às vezes o que tem importância para um não tem tanto para outro, né? Às vezes você se programar, né, e eventualmente tomar uma atitude para que as pessoas te vejam como uma pessoa diferenciada na hora que você vai para o estádio preparado para cometer uma violência, preparado para cometer uma ilegalidade, aquela notoriedade, ela num futuro, ela vai te trazer algum tipo de desconforto, que pode ser do ponto de vista legal, pode ser do ponto de vista moral, pode ser do ponto de vista humano, pode ser que uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo, que eventualmente estava ali no estádio só para conhecer teu time, né? Só para tentar entender o amor que você sente, e essa pessoa termina sendo vitimizada por alguma coisa. Eu estou aproveitando esse momento porque não é um momento de violência, né? Afinal, correu até onde eu vi, tudo bem. As celebrações de vitória do Botafogo, tudo ok. Espero que tudo tenha corrido bem também com os atletas do Atlético Mineiro, diretoria, comissão técnica, porque são seres humanos e merecem respeito, merecem, sabe? Eu acho que ninguém melhor do que eles mesmos que estão dentro do clube para entender se o trabalho está sendo bem feito, se está tudo ok. E a gente é confiar. E quando não confiamos mais, a gente se envolva no processo e procure trocar aqueles que tomam as decisões, mas sempre de forma legal. Então era isso aí, era um papo um pouco sobre esse amor, sobre o esporte, sobre o futebol, que faz muito sentido para mim, apesar de eu estar distante do futebol que eu amo, né? E também de dar os parabéns, né, para esse grandíssimo, grandíssimo Botafogo, que na sua história sempre nos deu jogadores, treinadores e pessoas que amavam o futebol tanto, se juntaram à seleção brasileira. Quando a gente tinha um Botafogo forte com seus atletas na seleção brasileira, a nossa seleção brasileira era muito mais percebida como um adversário a ser batido do que vem sendo. Então era isso, era só para dizer a vocês que esse amor é muito legal, eu sinto esse mesmo amor, quero que o futebol cresça a partir dessa coisa sincera, desse amor verdadeiro, e que as pessoas entendam que ali do outro lado tem, obviamente, pessoas que percebem aquela paixão, aquele amor de uma forma diferente. Ok? Foi muito bom dividir isso com vocês. Um grande abraço e até o próximo.